Bendito seja o Eterno. Shalom a todas as pessoas, os amados irmãos, os participantes que vierem a assistir a este vídeo. Mais uma vez aqui me encontro com a missão, a nobre missão de continuar ensinando a palavra do Eterno, as Sagradas Escrituras, a todos quanto têm o desejo e a boa vontade, a disposição de aprender, de escutar e de refletir. Agradeço ao Eterno por esta oportunidade e agradeço a você pela oportunidade também de estar participando, de estar falando e de estar trabalhando com a palavra a todos aqueles que creem. Hoje nós vamos estar entrando novamente neste ensinamento. Estamos estudando nestes últimos dias, já tem 6 dias, que nós estamos sempre nos reunindo aqui. Hoje é a 6ª parte, nós já fizemos 5 partes deste ensino maravilhoso que nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada, que é o livro de Hosea, ou Oséias, conforme nós conhecemos no nosso português. Então, meus queridos, hoje é a parte 6, e eu gostaria de ler aqui um versículo para introduzir este estudo da palavra. Oséias, Hosea, capítulo de número 2, versículo de número 5, diz assim: A mãe deles se prostituiu. A que engravidou deles comportou-se sem vergonha nenhuma. Ela disse: Seguirei meus amantes, que me deram comida e água, lã, linho, azeite de oliva e vinho. Portanto, bloquearei seu caminho, e com espinhos, e levantarei uma cerca, para que ela não encontre suas sendas. Ela seguirá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Ela os procurará, mas não os encontrará. Ela dirá: Irei e voltarei a meu primeiro marido, pois naquele tempo as coisas eram melhores para mim do que são agora. Nós vimos aqui, nestas 5 partes, já deu para os irmãos perceber, que o texto, o livro de Oséias, ele trata de muitas coisas. E dentre as muitas coisas que encontramos dentro do livro de Oséias, encontramos a realidade de uma mensagem que ele falava, na qual ele falava dele próprio. A vida dele, o acontecimento ruim que sobreveio a ele, serviu de ilustração, serviu de lição para ele poder aplicar a Israel. Serviu de comparação, de exemplo. E o livro, ele é um paralelo, uma comparação entre a vida pessoal matrimonial de Oséias com Gomer, a mulher dele se chamava Gomer, com Israel e o seu relacionamento com Adonai, com o Pai, com o Todo-Poderoso, com o único Deus, Criador de todas as coisas. Então, meus queridos, aqui no texto que nós acabamos de ler, é um texto onde o Eterno está inspirando Oséias em uma mensagem, e ele profetiza comparando Israel como uma mulher infiel. A própria mulher que ele teve, que ele tinha, como uma mulher infiel, e ela compara ali, então, ela exemplifica, ela tipifica a nação de Israel.
Então, a mensagem é dirigida. Shalom, Henrique, que o Eterno te abençoe, seja bem-vindo e que o Todo-Poderoso te alcance e te abençoe de uma forma grandiosa. Continuando a ministração. Então, esta mensagem, queridos irmãos, ela estava sendo destinada a Israel. Ela estava sendo destinada a Israel. E aqui o Eterno compara o povo de Israel como uma mulher infiel, como a própria mulher de Oséias, que lhe foi infiel, que em determinado momento diz: independente do que eu tenho, independente do que eu possuo, independente da vida que eu tenho, o que ela diz? Eu vou seguir aos meus amantes. Eu vou seguir aquelas paixões que eu tenho extra lá fora. E ela vai. Só que de repente ela olha para trás, vê a besteira que fez, vê o marido que deixou, que era bem melhor do que aqueles cafajestes, né? Vamos se dizer assim, com o qual ela saía. E isso representa, irmãos, a queda do povo, a infidelidade do povo, a fraqueza do povo, que deixou as instruções do Eterno, que deixou os ensinamentos do Todo-Poderoso e que se enveredaram pelo caminho da idolatria, do paganismo, conforme já foi narrado aqui nas outras 5 partes que nós comentamos aqui, meus irmãos. Até que um dia, então, ela cai em si. Ela cai em si e diz: voltarei para o meu marido. Isso me lembra a passagem do filho pródigo, que se encontra em Lucas, se não me engano, eu acho que é capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Me faz lembrar o filho pródigo, que em um determinado momento, ele lembra do pai. Ali o pai representava também o Eterno. O filho pródigo representava ali, meus irmãos, os filhos desobedientes. Então, em determinado momento, Gomer, a semelhança também do filho pródigo, cai em si. No caso, Gomer lembra de Oséias, e pensa: poxa vida, como que eu era feliz e não sabia? Como que o meu marido era bom? Como que o meu marido era um homem digno? Como que eu era uma pessoa feliz e como que eu não enxerguei tudo isso? E ela então propõe no seu coração voltar. Já vimos aqui, meus irmãos, em outras partes, que o próprio Eterno falou para ele, para Oséias: você vai casar, a sua mulher será infiel a você. Assim então ele casa, a mulher dele é infiel. E o que acontece? Em determinado momento o próprio Eterno fala com ele, depois dela ir embora, o casamento dele acabar: vá lá e compra ela de volta. Vá lá e resgata ela e traga ela para junto de si. Aquilo era uma forma de testemunhar o amor que o Todo-Poderoso tem, o Criador de todas as coisas tem, para com a nação de Israel. Né? Então, irmãos, isso é interessante demais, nós lemos isso, nós aprendemos essa verdade e sabemos que, apesar das nossas falhas, nossos erros, nossa culpa, nós temos a esperança de perdão, de reconciliação com Deus sempre, porque nós sempre cometemos erros, falhas, nós somos falhos, nós somos pecadores. E esta mensagem, ela vem, meus irmãos, mostrar que existe um Deus todo-poderoso e este Deus é perdoador. Ele é poderoso para perdoar
as transgressões daqueles que cometem tais coisas. Vamos entrar então, depois dessa breve introdução, no estudo, exatamente onde nós paramos aqui nesta noite. Convido você a prestar atenção. Você tem a liberdade para comentar, você tem a liberdade para interagir. E vamos estar então aqui desenvolvendo este ensinamento. O livro de Oséias se revela entre julgamento e salvação. Cada uma das 5 maiores ações do livro é iniciada com uma amarga observação, mas termina com uma afirmação positiva do compromisso do Eterno com seu povo e com a expectativa da restauração que viria por suas mãos. Olha que interessante, irmãos. Todo o livro ele é dividido, conforme nós vemos aqui, meus irmãos, em partes. Ele é dividido tematicamente em partes. Em todas as partes, a profecia inicia com um tom ameaçador, com um tom, a mensagem, o início da mensagem, né, é uma mensagem de julgamento, é uma mensagem de reprovação aos atos vis de Israel, do povo de Israel. E esta mensagem então, ela é desenvolvida com base nesta reprovação, aonde o Eterno ele demonstra para o povo de Israel a sua, vamos dizer assim, a sua ira, o seu descontentamento com as atitudes do povo, e isso se estende praticamente por toda a sessão. Porém, mais para o fim destas sessões, que são divisões temáticas de dentro do livro, aquela narrativa de julgamento, ela se interrompe e dá lugar a uma mensagem de restauração, de perdão e de esperança. O que nós entendemos então com esta verdade e com esta narrativa? Que isso também acontece conosco. Todos nós, irmãos, somos filhos de alguém. E a grande maioria de nós, daqueles que vão assistir este livro, já são pais, têm seus filhos. Quando nós éramos criança e errávamos, transgredíamos, praticávamos alguma coisa errada diante dos olhos dos nossos pais, o que eles faziam? Pegava a gente pela orelha, né? Dava um beliscão na costela, né? E sentava a gente em um canto e algumas vezes a gente levava algumas palmadas e ali eles falavam até falar chega na nossa cabeça para nos educar, reprovando as nossas atitudes pela qual fomos castigados, demonstrando a reprovação por aquilo que nós praticávamos, mas aquele castigo, aquela correção que nós recebíamos quando criança por parte dos nossos pais, tinha um porquê, tinha um objetivo. Era para nos formar, nos educar, nos resgatar da nossa fútil e vã maneira de viver. Era para corrigir nossos atos e nos levar a refletir e dizer: eu não quero praticar mais isso porque meu pai, minha mãe me castigou, me colocou de castigo, me repreendeu, me ensinou, me exortou, me xingou, ficou bravo comigo. Então eu não quero transgredir mais dessa forma, eu não quero fazer mais desse jeito. Então a mensagem dos nossos pais no início era sempre dura, era sempre
às vezes até bem temperada mesmo, mas sempre terminava, no final de todas as coisas, demonstrando para nós o seu amor. Demonstrando que estava fazendo o que estava fazendo para o nosso próprio bem. Assim é o Eterno com o seu povo. Assim estava fazendo ele com Israel naquela época. O Eterno põe seu povo, sim. Ele põe todos nós, irmãos. A prova, ele coloca todos nós, às vezes, em situações difíceis. A Bíblia ensina que muitas são as aflições do justo, do seu povo, dos seus filhos. Mas de todas, o Senhor os livra. Isso está sendo ensinado no Salmo 34. Se não me engano, acho que o versículo 7 ou o versículo 19, não sei. De Terlim, Salmo 34. Yeshua também ensinou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, neste mundo, nós somos submetidos, às vezes, a esses tipos de acontecimento. Principalmente por causa dos nossos erros. Os nossos erros desencadeiam esse tipo de acontecimento conosco, né? E o Eterno, ele nos põe às vezes à prova, nos põe às vezes debaixo de correções, debaixo de disciplina, debaixo de julgamento, às vezes, para que venhamos a refletir e nos corrigir. Como profeta e poeta, Hoshea, Oséias, se mune de um verdadeiro arsenal de técnicas retóricas, poéticas, para transmitir sua mensagem da maneira mais memorável e persuasiva possível. Ele se utiliza de inúmeras metáforas sob a forma de vários temas, entre eles a ira, o julgamento, a lealdade, o amor de Deus, bem como a desobediência e a obstinação de Israel. Então, olha bem, queridos irmãos, tudo isso encontramos dentro do livro de Oséias. Olha bem, encontramos aqui vários temas, entre eles a ira, olha bem, o julgamento, a lealdade, o amor de Deus, bem como a desobediência e a obstinação de Israel. Isso aqui, meus irmãos, é uma realidade que gira em torno da vida de todos nós. Shalom, meu querido irmão Isafaz, que o Eterno te abençoe. Todos nós enfrentamos, irmãos, esse tipo de situação. Todos nós, na nossa relação com o Eterno, às vezes, chega aquele momento que você vê que algum ato, alguma prática não agradou ao Eterno. E que isso desagradou ele e que a ira dele pode se despertar se a gente não parar com aquilo. Dentro do nosso relacionamento com o Eterno também, irmãos, passamos por julgamentos. Israel estava passando por julgamento naquele momento. Isso, irmãos, pode acontecer com indivíduos e pode acontecer com uma nação. Coletivamente, pode acontecer com um grupo, com uma nação. No caso aqui, irmãos, isso era uma relação do Eterno, estava acontecendo entre o Eterno e a nação. Mas às vezes isso acontece individualmente com cada um de nós.
Então, o julgamento, a lealdade, isso tudo gira em torno também da relação de Oséias, né? A relação de Oséias com Gomer, sua esposa. O que é um relacionamento conjugal sem lealdade, irmãos? Não é nada. Então, da mesma forma que um relacionamento conjugal, ele não é nada sem lealdade, a nossa relação com o Eterno, com o Criador, sem lealdade também, irmãos, ela não chega em lugar nenhum. Nós precisamos entender esta verdade. Precisamos compreender que o Eterno exige de nós lealdade. Que não podemos ser desleais a Ele como nosso Deus e nós como sua criatura, nos entregando a práticas que Ele reprova em sua palavra. Por quê? Porque senão eu vou atrair a ira e o julgamento. Se a aliança quebrar e acontecer, por exemplo, dentro de um casamento, o que acontece? Acontece o divórcio. E não existe nada mais difícil para o ser humano, irmãos, do que pecar contra o Eterno, transgredir contra o Criador e sentir-se distante dele. Isso nós deveríamos evitar, irmãos. Todo ser humano deveria evitar isso acontecer. Aqueles que têm intimidade, lealdade, comunhão com o Eterno, têm que fazer o possível e o impossível para não entrar em atrito com o Eterno por meio da deslealdade. Então a relação de Gomer com Oséias ilustra o relacionamento do povo de Israel com o Eterno. E toda essa narrativa de relacionamentos nos mostra, irmãos, que também temos nós um relacionamento com o mesmo Deus de Oséias, irmãos. Ele é o mesmo Deus de Abraão, Yitzhak, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o mesmo. E ele aceita como filhos, como noiva, como esposa. Ele se faz marido de todo aquele que vier a crer. Não é isso que está escrito no Evangelho de Yohanan, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem aceita, recebe, reconhece o sacrifício de Yeshua, recebe o testemunho dele. Na sua vida, ele passa a ser um membro do povo de Israel pela fé. Ele é enxertado na videira e passa a ser galho enxertado na videira de Israel. Então, ele passa a ter o mesmo Deus de Oséias. Então, esta história de relacionamento lá do passado, que ilustrou a história do relacionamento do Eterno com Israel, também, irmãos, serve para nós nos dias de hoje. Serve para o cristão que crê na Bíblia Sagrada, que crê nas Sagradas Escrituras, que crê em Yeshua, que crê no Deus Todo-Poderoso, serve para ele também. Então, lealdade, amor de Deus, bem como a desobediência e a obstinação de Israel. O livro também trata, irmãos, fala do amor de Deus. E que amor, irmãos! O livro fala deste ahavá, é a palavra amor em hebraico, ahavá. Este amor incondicional, Oséias, irmão, demonstrou este amor. O exemplo de Oséias, irmãos, ilustra o amor incomensurável do Eterno. Porque para um homem, irmãos, do sexo masculino, um macho, ser traído por uma mulher, ver essa mulher ir para
para a casa de outros homens. E de repente ela cai na condição de escrava, de meretriz. E ela está em uma situação extremamente constrangedora como escrava para esse homem. E lá aonde ela está, resgatar ela novamente, comprar ela, adquirir ela, trazê-la novamente para o seu lar, restaurar a aliança com uma mulher dessa, irmão, não é brincadeira. Isso é doloroso. Não é qualquer um que faz isso. E Oséias fez. O Eterno falou com ele, quando depois dele ter abandonado ela, largado ela, deixado ela, agora vai lá e compra ela de volta. Ele pensou, mas por quê? Ele tinha muita intimidade com o Eterno, né? O Eterno falava muito com ele, irmão. O profeta, ele tem acesso, irmão, não a hora que ele quer, mas a hora que o Eterno quer. É um dom que o próprio Eterno deu e concede ao profeta. Ele vê coisas. Ele enxerga coisas tanto de dia, em uma visão mental, uma imagem, uma cena, um cenário mental, onde o Eterno fala com ele, conversa com ele. Isso pode acontecer também a olho nu, a olho vivo, e principalmente em sonhos, quando ele deita, repousa, e o seu espírito, né, que tem um contato com o espiritual, ele é levado de uma forma muito misteriosa a dimensões paralelas para ver coisas, enxergar coisas e compreender mensagens e verdades vindas da parte do Eterno. É assim que funciona o dom de profecia e é assim que o Eterno revela as mensagens aos profetas, principalmente aos fiéis profetas do passado. Então, com certeza, o Eterno falou com ele de alguma forma. Eu preciso que você faça isso. Isso vai ilustrar o amor que eu tenho para a minha infiel Israel. E isso serve para mim e você hoje, irmão. Não é à toa que nós estamos aqui, irmãos que estão participando. Não é à toa. Você está aprendendo que o nosso Criador, ele é amoroso, ele ama o ser humano de uma forma espetacular, de uma forma maravilhosa. E ele não desiste do ser humano, mesmo o ser humano sendo desleal, infiel, traidor, promíscuo, adúltero, mesmo o ser humano sendo isso, ele não desiste do ser humano. Ele não desiste dos seus filhos. Agora, irmãos, olha bem. Israel passou, irmãos, aqui por uma relação, teve um declínio pela a experiência amarga, irmão, da desobediência e da obstinação. Irmãos, a desobediência acidental, ela pode até trazer danos para as nossas vidas, mas aquilo provoca alguns esfolados em nós, né? E de repente a gente se reergue, a cicatriz, tudo cicatriza e tudo bem. Mas, irmãos, a obstinação, o que é a obstinação? É a insistência em desobedecer, a permanência na desobediência. É a recusa em se retornar para o Eterno, se arrepender, mudar de vida, mudar de rumo. A insistência em permanecer na constância, constantemente na desobediência. Irmãos, isso é trágico. Isso foi trágico para Israel durante diversas vezes. Por que Israel foi para o cativeiro babilônico? Teve sua cidade invadida, o templo violado, destruído, a sua cidade queimada, saqueada, derrubada no chão, suas mulheres estrupadas, mortas, rasgadas com as suas próprias crianças
no ventre. Por que muitas crianças morreram nestas guerras lá? E muitos que ficaram vivos foram levados cativos para Babilônia. Ter que morar em um país distante, em uma terra pagã de costumes completamente ao oposto das tradições e do costume de Israel. Por que isso aconteceu? Por que o cativeiro assírio veio aqui pouco depois da época das profecias de Rocheia? Ele profetizou que isso aconteceria. Por que isso aconteceu no ano 70, depois do nascimento de nosso Salvador, Yeshua? 30 e poucos anos depois da sua morte e da sua ressurreição. Por quê? Através das mãos dos romanos? Simplesmente, irmão, por causa da insistência, da obstinação em pecar. Pecar, desobedecendo, e foi, até que chegou um momento que o Eterno falou, basta, chega. E então ele permitiu vir a calamidade. Irmãos, isso acontece sempre. E isso está acontecendo no Brasil nos dias de hoje. Porque realmente o que está acontecendo conosco, irmão, a injustiça, a desigualdade, os desrespeitos, as leis, a Constituição ferida do jeito que está sendo ferida, governos completamente, irmãos, completamente fora dos padrões, tomando decisões descabíveis. Por que estamos debaixo deste julgo que inicia agora neste ano 2023? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Por causa da obstinação, por causa do pecado, do povo do Eterno. Não vou falar, irmão, daquele que está lá fora, não, do ímpio. Vou falar do povo mesmo. Do próprio povo, irmãos. Dos próprios servos, dos próprios cristãos, dos próprios evangélicos, de todos aqueles, irmãos, que carrega a Bíblia Sagrada na mão, conhece ela e diz servir o Deus de Israel, sejam eles judeus messiânicos, judeus nazarenos, cristãos. Por quê que tudo isso está acontecendo na nossa pátria? Uma pátria que se diz ser majoritariamente cristã. Irmãos, é por isso. O Eterno falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Falou tantas vezes que se perdeu a conta. Aí, meus irmãos, o que acontece? Chega um momento que a conta chega, a fatura chega. A fatura chega. E quando chega, vem um preço, vem um valor alto a se pagar. O Eterno não ficaria, irmãos, eternamente olhando o povo de Israel na obstinação, pecando, sem fazer nada. Uma hora ele tinha que levantar alguém de alguma forma e denunciar aquilo. E ele avisava a fim de que o povo retrocedesse, parasse com aquilo e, irmãos, ficasse livre do que estava por vir, caso eles continuassem na obstinação, na teimosia insistente, repetitiva em continuar naquela transgressão. Isso, irmãos, está acontecendo no nosso Brasil. O Brasil, irmãos, ele possui um povo numeroso que serve ao Eterno. Muitos templos, muitas igrejas, muita gente que lê a Bíblia, que conhece a Bíblia. Mas tem muita coisa, irmãos, que precisa ser corrigida. Tem muita coisa que precisa ser interrompida. Tem muitos erros, muitas falhas. Temos que repensar, rever muitos conceitos, irmãos. Porque
o Eterno, ele está chamando o povo a um arrependimento, a fazer um retorno, fazer techuvá. Techuvá é uma palavra hebraica que significa retorno. Retorno para o Eterno, uma conversão sincera e genuína. Não apenas, irmãos, um sentimento de tristeza, de pesar, que nos leva a chorar e pronto. Não. Nos leva a mudar de vida. Nos leva a voltar para a origem. Qual é a origem? A origem é a Torá. A origem são os ensinamentos primordiais, principais, iniciais, que Deus deu a um povo, a fim de que servisse de modelo para toda a terra, todo o mundo, todas as nações da terra. Não existe como eu fazer um retorno sem considerar as Sagradas Escrituras na sua totalidade. Não tem como eu fazer um retorno verdadeiro, genuíno, excluindo aquilo que as pessoas chamam de o Antigo Testamento, porque isso não existe. Antigo Testamento é uma nomenclatura criada por um personagem que foi até expulso da Igreja Católica Apostólica Romana da época de tão terrível que o camarada era. Marcião de Sinop foi excomungado, né? Foi excluído pelo Papa da época. Isso lá em tempos remotos, né? 400 e pouco, depois do nascimento de Yeshua. Às vezes não tem... foi até um pouco antes ainda, agora eu não me recordo direito a data, mas foi uma época bem remota lá atrás. Criou várias doutrinas, entre elas os absurdos que ele criou, estava essa divisão que não existe até hoje dentro das escrituras hebraicas. Não existe dentro da originalidade das escrituras. Antigo Testamento e Novo Testamento. Não existe isso. O que existe é primeira aliança e segunda aliança. Primeira aliança Deus fez com o seu povo lá no Monte Sinai, entregando a Torá a Moisés. A segunda aliança, que não anulou a primeira, mas ela veio para complementar. É como que se Deus tivesse na primeira aliança construído o alicerce e as paredes de uma casa. E depois, na segunda aliança, ele envia o teto para cobrir essas paredes e tornar a casa completa. Então, assim queridos e amados irmãos, essa questão de Antigo Testamento e Novo Testamento. Quando eu chamo a Bíblia de antiga, eu estou dizendo que o autor dela é ultrapassado, é antigo. Então, não existe esse negócio de dizer, irmão, antigo ou novo. Não. A palavra de Deus, ela é sempre atual, ela é sempre nova, ela é sempre a verdade. Continuando, Oséias emprega imagens que eram familiares aos seus contemporâneos, em sua maioria sobre agricultura e natureza. Oséias é o livro que contém as figuras de linguagem mais tocantes, aterrorizantes e divertidas de toda a Bíblia. O objetivo de Oséias era denunciar o pecado. Todo profeta verdadeiro, irmão, ele traz consigo este objetivo em sua mensagem. Ele denuncia o pecado, não o pecador. Ele denuncia o ato pecaminoso e não a pessoa pecadora. Ele é contra o pecado e não contra o pecador. Porque o próprio Eterno, o próprio Deus também é assim. Ele odeia, ele detesta, ele abomina, ele repugna o pecado, ele não aceita. O pecado é abominação para o Eterno.
Agora, irmão, o pecador, ele ama. O ser que transgride, ele ama. O personagem que peca, ele ama. E ama tanto que o livro ilustra este amor através do ato nobre e misericordioso de Oséias de ir lá e resgatar aquela mulher do seu estado de perdição, mesmo sendo ela indigna. Para ilustrar o amor do Eterno para com Israel e para com toda a humanidade, que quando resolve retornar para ele, esteja suja como estiver, ele aceita de volta, porém, ele exige mudança de atitude. Porque esse negócio que se prega por aí, venha como estás e fique como quer, isso não existe. Não, aqui você tem liberdade para servir a Deus do seu jeito. Não. Então você não serve a Deus. A partir do momento que nós queremos servir a Deus, tem que ser do jeito dele. Ele é Senhor e nós servos. Ele criador e nós criaturas. Pode o vaso olhar para o oleiro e falar assim, ô sujeito, por que você está me fazendo desse jeito? Eu queria ser, era dessa forma, não quero ser dessa forma que você quer não. Você já viu algum vaso fazer isso com o oleiro? Não, nenhum vaso faz isso. O oleiro pega o vaso e molda conforme ele quer. O vaso simplesmente se adapta e agradece o trabalhar do oleiro que lhe deu forma. Então, queridos, esse negócio de que, venha como queres, como estás, permaneça como queres, isso não existe. O Eterno diz para todos os que estão distantes, venha como está. Venha assim, vem do jeito que vocês estão. Porque eu colocarei vocês viverão conforme eu quero. Conforme eu peço, conforme eu vou trabalhar, eu vou transformar a vida de vocês. É isso que o Eterno propõe para o ser humano. Então, a mensagem de Oséias era uma mensagem na qual ele denunciava o pecado, alertava o povo sobre o julgamento eminente e certificava aos fiéis a aliança com o Senhor de que o amor do Eterno, o amor de Deus, prevaleceria no final. Então, Oséias se levantava, se colocava ali à disposição do Eterno, e a sua mensagem era uma mensagem dura, onde ele direcionava a sua palavra ao povo, mostrando, denunciando as práticas errôneas, contrárias, as quais transgrediam a Torá, os ensinamentos do Eterno, mas no final, a mensagem dele, meus amados e queridos irmãos, ela era uma mensagem que levava o povo, meus irmãos, a refletir e mostrava que existia esperança, né? Que mostrava que no final de todas as coisas o amor de Deus ele prevaleceria, ele é prevalecente, mas o povo precisa, as pessoas precisavam reconhecer os seus limites e não ultrapassá-los. Vamos então aqui estar caminhando para o final desta mensagem do dia de hoje, essa parte 6, né? Essa parte 6. Oséias acusou a nação de ser infiel aos seus votos, assim como sua própria esposa havia sido infiel a ele. Então, na mensagem dele, irmão, ele usava esse exemplo. Olha, você, Israel, foi infiel ao Eterno, foi infiel ao Criador. Quebraram a aliança, assim como a minha esposa, assim como eu fui traído. Ele usava esse tipo de expressão na mensagem dele, né? A vida dele, o acontecimento ruim pelo qual ele passou, serviu de ilustração para o povo entender. No final de tudo,
Ele dizia, da mesma forma que eu resgatei esta mulher novamente, eu aceitei ela novamente, eu restabeleci a dignidade de esposa para ela. O Eterno chama vocês e quer restabelecer aliança com vocês. Foi a mensagem de Oséias, foi neste teor, e não foi fácil. Foi difícil para ele. Muito difícil. Só o Eterno para fortalecer uma pessoa numa condição dessa. Continuando. Ao participar dos ritos da fertilidade pagã a Baal, o povo violara seu concerto com o Altíssimo. O Senhor, o Eterno, não tolerou isso e por esta razão encontrava-se preparado para exercer julgamento contra Israel. Deuteronômio 28, irmãos. 15 a 68. Se você quiser ler depois, será maravilhoso. Devarim, Deuteronômio. Capítulo 28, versos 15 ao 68. Lê lá para você ver. Este texto, irmãos, fala... É um contraste, capítulo 28 de Deuteronômio, de Devarim. É um contraste entre bênçãos decorrentes da obediência e maldições como consequência da desobediência. E aqui dentro deste capítulo, dentro deste texto de Deuteronômio 28, 15 a 68, irmão, o Eterno falou para a nação de Israel o que aconteceria com eles se eles transgredissem e permanecessem na transgressão sem arrependimento. Eles seriam amaldiçoados, assolados pela fome, pela peste e pela guerra. As três calamidades tradicionais pelas quais o Eterno sempre puniu a sua nação, a nação de Israel, e também a toda a humanidade, a todo o povo, irmãos. A todo o povo. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui este shiur de hoje. Vou fazer uma oração em favor dos irmãos. E amanhã, permitindo o Eterno Todo-Poderoso, nós vamos retornar neste mesmo horário, neste mesmo canal, às 7h30, às 19h30, para a continuação, a parte 7. E agradecer ao Eterno por toda a aprendizagem que nós estamos tendo com este livro. Oremos. Querido e eterno Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja. Eu entro diante de ti pelos méritos de Yeshua, o teu filho amado, o nosso Mashiach, ungido para trazer salvação a todos aqueles que creem. Nós cremos que o Senhor está abençoando este trabalho. Eu peço que o Senhor possa abençoar de uma forma rica e grandiosa a vida daquelas pessoas que estão participando conosco e aqueles que haverão de participar em tempos posteriores. Louvado e exaltado seja o teu nome sagrado, glorificado sejas tu, ó Eterno, grandioso, acima de todas as coisas. Quero louvar, exaltar e adorar ao Senhor, ó Eterno, de todo o meu coração, em nome de Yeshua. Peço que o Senhor abençoe a nossa nação. Faça algo pela nossa nação. Já que o Senhor demonstra, através deste livro, o teu amor incondicional para com a nação de Israel que pecou, assim como Oséias demonstrou um grande amor para com Gomer, ao resgatá-la e trazê-la para junto de si novamente. Já que o Senhor mostra esperança e um amor grandioso, eu peço em favor da minha nação, da minha pátria, o Brasil. Ó Eterno, joga por terra todo inimigo, joga por terra toda obra má, leva os brasileiros a reconhecer as suas transgressões, seus erros, suas falhas, e que possamos corrigir
nos corrigir a fim de sermos abençoados pelas suas mãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Boa noite, shalom a todos.